Está começando o nosso videocast e o nosso bate-papo aqui hoje são as tendências do varejo. O que vem por aí? O que esperar em 2024 para o mundo dos negócios? E o que esperar da NRF que se aproxima? Para quem não sabe, a NRF é a maior associação comercial do varejo nos Estados Unidos. O mundo todo fica de olho nesse evento, que discute um pouco do futuro, as tendências no comportamento do consumidor, na liderança. E para falar sobre isso com a gente, estou aqui ao lado de dois caras que são feras, que entendem tudo de varejo e vem aqui compartilhar conhecimento. O Tonini, que é sócio da Praxis Business também, meu parceiro, e o Maurício, que é líder do FGV7. Temos muita coisa aqui para falar sobre tendências, mas antes da gente esmiuçar, começando pelo começo, bom, a NRF, nós vimos que até 2022 ela vinha muitas vezes com uma pegada, assim, futurista, algumas coisas, grandiosas. Em 2023, sentimos uma diferença que a NRF trouxe muita coisa que aterrissou, que trouxe para a realidade das lojas, que nós podemos traduzir, para o varejo brasileiro. Então, fazer o básico bem feito, se falou de eficiência, de muitas dicas de excelência na operação, essa coisa da eficiência. Eu vou direcionar aqui a pergunta primeiro para o Maurício. Maurício, entender, um pouco assim, o que esperar da NRF 2024, se você acha que vai vir nessa mesma pegada, como em 2023, nesse mesmo tom de eficiência, operação. Se falou muito desde economia circular, também sobre cliente no centro, mas de uma forma assim, muito prática, Foi isso mesmo? Foi, eu acho que esse ano, pelo que eu vi dos temas, a gente não assistiu às palestras ainda, mas pelo direcionamento, até pelo próprio tema geral da convenção, a gente imagina que nós vamos continuar nessa pegada das coisas práticas. Então, o próprio título deles, Make it here and make it matter, quer dizer, faça acontecer aqui em Nova York, fazendo brincadeira com a música do Frank Sinatra, e faça coisas que importam, me parece que é uma coisa muito focada mesmo no dia a dia, nas coisas que vão fazer diferença. Eu preparei uma lista, uma cola aqui com as coisas que eles vão falar e depois, se o Toninho tiver alguma coisa a mais, a gente complementa. Mas a sustentabilidade continua se falando, pouquinha coisa de economia circular, quase nada de economia circular, mas o que tem bastante lá? Tecnologia, supply chain, tem bastante coisa de supply, tem coisa relacionada à devolução de mercadorias, tem coisa relacionada a entregas do tal do last mile, tá super forte esse ano também. Dígito aparece bastante, em muitas palestras do tema digital aparece com bastante força. E tem um aspecto que o Tonini trabalha bem, liderança também. Liderança, eles vão conversar muitas palestras sobre liderança esse ano. Então, são esses os temas que apareceram com mais força para 2023 e eu vejo uma certa... para 2024, perdão. E eu vejo uma certa semelhança com o que a gente viu agora em 2023, sim, a coisa do prático, do aplicado. Eu acho que essa sempre é uma expectativa muito grande, Quando a gente vê um tema, um ano que se traz algo que ainda tem experimentações ou tem muito conceito e contexto, a gente via na sequência isso acontecendo no varejo lá, Na prática, isso sendo executado. E é o que a gente espera. Então é um pouco mais do que a gente já assistiu, mas acredito com essa pegada de a coisa sendo feita, tá? A coisa acontecendo. Então acho que é bem legal e a expectativa está em torno disso. Até nas nossas visitas técnicas, da gente ver isso se materializando cada vez mais e de forma mais pulverizada, num varejo de forma geral. Pegando um tema como omnicanalidade, E até 2020, omnicanalidade era um tema que se discutia, mas não estava praticamente implementado. A pandemia fez ele ser implementado meio que à força. Aí quando a gente vem em 23, a gente está conversando, e agora em 24, sobre coisas que acontecem de verdade em omnicanalidade, Em 22 apareceu a inteligência artificial. Em 23, algumas aplicações. Agora, em 24, vamos ver essa inteligência artificial acontecendo de verdade. Eu acho que deu tempo já para as coisas entrarem em operação, saindo do conceito, eu diria. E aí, o legal imagina a gente vendo na prática a inteligência artificial, a gente tem a missão de trazer um depara aqui para o Brasil. Tipo, o que disso aqui, em algumas operações, já dá para colocar em prática? O que outras
segura, porque isso ainda está sendo concebido muito recente lá, né? E falando, né, dessa inteligência artificial, agora na prática, vendo aquilo que foi testado, experimentado, funcionando, trazendo resultado, queria fazer esse gancho, né, para um desafio também que a gente vem falando há muito tempo, que é a integração dos canais de venda, e que também já se foi muito discutido conceitualmente, né, muitas possibilidades, muitos desafios para implantar isso. E aí, fazendo esse gancho, eu queria que você falasse um pouco com a gente, Maurício, sobre as organizações digitalmente integradas e se esse fazer acontecer, né, essa promessa da NRF 2024 agora Make Matter, o que a gente vai ver nesse sentido, né, nessa integração de tudo que está dentro de um ecossistema. Então, era um conceito antes, né, e agora a gente vê as coisas acontecendo de verdade. Então, por exemplo, sei lá, toda aquela parte de entrega de mercadorias, né, e de devolução de mercadorias, a questão do last mile, que fazem parte dessas organizações totalmente integradas, né. O consumidor precisa poder acompanhar a entrega do pedido, precisa acompanhar a devolução do pedido, ele se relaciona de verdade só com a marca, né, não importa se esse relacionamento é no aplicativo, se é no site, se é no 0800, no telemarketing, o que for. O pressuposto por trás dessa integração das organizações digitalmente é esse, o consumidor relacionando-se com uma empresa, com uma marca só, e tudo isso conversando, né? Sistemas que conversam. Então a gente vê acontecer uma coisa que até um tempo atrás era quase ficção, uma promessa de quando o item vai chegar na tua casa, que horário que o item vai ser entregue. Se ele for devolvido, através do aplicativo você acompanha a devolução. Então você está vendo as coisas acontecerem. E isso, sei lá, em 2020 era assim, um desejo, né? E agora aconteceu, a gente teve 4 anos para colocar essas coisas em prática e uma pandemia para acelerar o processo. Exatamente, foi um grande acelerador. E pelos temas que eu estou vendo agora, eu acho que a gente vai ver coisas bem legais. E sem contar também as empresas que estão por lá também, né? Que estão aparecendo, nomes muito legais. Eu também vou pegar na minha cola aqui. Ulta é um varejista de beleza fantástico, revolucionando aí o mercado, né? Under Armour, que está presente aqui no Brasil, também vai falar lá. Estou citando nomes de algumas empresas que vão conversar com a gente, né? Saks vai estar lá, Shopify vai estar lá, Bulgari, Walmart, olha o nome, né? O nível de varejista, de CEO que vai conversar com a gente nas sessões paralelas. Eu acho muito interessante. E também, só para pegar mais uma carona, tem uma marca que o pessoal não conhece muito aqui no Brasil, chama Tractor Supply, que vende, como o nome diz, tratores, mas também vende roupa para o fazendeiro. E eu vi essa loja de longe, eu tô louco para ver o CEO dessa empresa contando a história dele, porque imagina uma loja que vende roupa, vende coisa para fazenda, trator, são conceitos muito diferentes que a gente pode ter contato esse ano lá na NRF. E aproveitando o gancho aqui, quando você falou de last mile, né, que também essa é uma grande possibilidade da loja física, de você, em detrimento de talvez, por mais rápido e eficaz que as entregas estejam cada vez mais sendo, você quer ir lá, às vezes, buscar. Isso é o integrado, né? E as lojas se voltando a olharem para dentro também, no sentido de, bom, o que eu posso fazer se aqui é um ponto que as pessoas vêm para tornar isso cada vez mais atraente, né? E aí a gente vai ver dessa vez, no ano passado ainda não estava, a Tiffany. A Tiffany, se não me engano, no ano passado, esse ano, né, 23, ela ainda estava em reforma. Sim. Já inaugurou 10 andares de loja, onde levaram lá para dentro não mais apenas a venda de joias, mas agora você tem obras de arte, você tem um mega de um restaurante. Isso tudo pensando em quê? Cara, essa experiência tem que ser fantástica, não pode ser mais a mesma. Fazendo até esse gancho, né, com o caso da Tiffany, queria que vocês discorressem um pouco sobre isso, né, sobre essas evoluções, né, acho que a palavra é realmente evolução da loja física num contexto pós-pandemia, mas onde já, né, em 2023 se falou dessa volta ao normal, que a gente sabe que não é o normal, mas houve de fato uma evolução nas lojas físicas, muitas vezes por uma questão de sobrevivência, e a gente está vendo muita coisa nova, diferente e grandiosa surgindo nesse aspecto, às vezes até porque, dependendo do negócio, evidentemente, mas a locação de um espaço pode ser um marketing mais barato do que o investimento no marketing digital, né?
Então, empresas digitais olhando para o modelo de negócio físico como uma oportunidade de crescimento. Então, falando do ponto de venda físico, né, o que vocês têm observado como tendência? Eu primeiro? Eu acho que o ponto tem se transformado cada vez mais num local de experiência. Não é um lugar para você simplesmente pegar a mercadoria. É um local para você interagir com a marca, participar de um evento, conhecer produto, fazer uma degustação. Aí varia muito de ramo de atividade para ramo de atividade. Mas eu acho que essa função da loja como um local para as pessoas se encontrarem é muito marcante, né? Uma Tiffany que você acabou de descrever vai ser exatamente isso, um restaurante, né? Um lugar que as pessoas vão lá para não simplesmente comprar joias, mas, por exemplo, para interagir com obras de arte, ver um espaço mais gostoso de frequentar. Então, eu penso assim, que elas perdem a importância no que se refere à distribuição de mercadoria. Claro que a gente vai querer sair com a mercadoria embaixo do braço, mas pode haver menos espaço para mercadoria e mais espaço para interação online e para a experiência como um todo. Afinal de contas, eu posso interagir com o produto e sair sem ele. Né? Ele pode ser entregue depois, né, via qualquer sistema de last mile que a gente queira trabalhar. E eu acho que é tão verdadeiro isso que quem era originalmente um varejista físico, ele está adequando a sua loja para isso. E aqui um dado recente, até o Adir, que é nosso CEO lá na Praxis e tudo mais, mandou para nós e difundiu isso, um artigo da BBC News aqui do Brasil, falando sobre um turnaround lá primeiro do aspecto do mundo físico das lojas, mas a matéria falava sobre a JCPenney, que veio de uma situação ruim em 2020, está investindo $1 bilhão em remodelar suas lojas. Todo o VM da loja, para cada vez mais proporcionar essa experiência lá dentro, check-out cada vez mais automatizados para liberação dos colaboradores para participar do entretenimento. Te dando uma... O que importa na realidade, né? Isso, para o que importa. E não... Você paga ali do jeito que você quiser, mas aqui você vai ter um consultor, vai ter alguém podendo te ajudar, né? E é tão fato também que a gente vê modelos de negócio surgindo de quem foi. Aí o contrário, nasceu do digital indo para o físico. Olha aqui para o Brasil, Petland, Madeira, e eu posso citar vários outros aqui, que os caras estão indo para o varejo físico, porque entendem o quê? Além de visibilidade, reforço de marca, ali eu vou sentir, ali o cliente vai viver uma experiência que é difícil viver no online, apesar dele ter que estar lá, né? É o que a gente falou do tudo integrado, mas presente em todos. Você falou do caso brasileiro, eu lembrei de uma marca que está me chamando muito a atenção, a Dengo, por exemplo. Né? Ela não nasceu no online, ela nasceu no físico, só que ela já nasceu entregando uma experiência muito legal, né? Uma experiência fantástica, como, sei lá, a concorrente dela, Cacau Show, também entrega, né? As lojas são especiais. Isso. Então, acho que é por aí. Eu acho que a gente vai fazer coisas mais... Vai ter lojas mais gostosas. Pra gente ver. Maurício, eu queria ver a sua visão também em relação a essas empresas que nasceram digitais e esse movimento para a loja física. Assim, quais são as motivações na sua perspectiva? O Tonino até falou um pouco, mas eu acho que é muito essa necessidade de estar próximo do consumidor, entender o que ele quer e também não só entender o que o consumidor quer, mas aprender com o consumidor. Porque aquelas dúvidas que as pessoas têm quando estão comprando, sei lá, um celular, por exemplo, né? Se você está perto desse consumidor, você entende isso e, de repente, algumas dessas dúvidas, entendendo esse processo decisório, permite que você resolva isso até no online. Então, tem essa questão do aprendizado, que eu acho muito importante. A questão também da criação de proximidade com a marca. Né? Muitas dessas pessoas vão visitar as lojas físicas, não necessariamente compram na loja física. Eu acho que a Samsung, lá em Nova York, é um bom exemplo. Né? Todo mundo vai ver, conhece os produtos, então, de repente a decisão acaba acontecendo no online. Mas o contato com a marca, o aprendizado, acontece no físico. Então, acho que esses são dois aspectos que eu acho relação bastante com a comunidade, importante. Né? Exato. Essa coisa de estar inserido na comunidade e tal. E tem alguns casos muito interessantes, daqui a pouco eu lembro o nome, é um varejista de óculos em Nova York, que eles, quando perceberam
Eles nasceram no online, né? Uhum. Quando eles perceberam que a partir do momento que eles montavam uma loja física, a venda do online naquela região crescia, é fundamental essa integração de online com offline, né? As marcas crescem, se complementam e as vendas crescem em conjunto. Uhum, uhum. E um tema que você comentou também que vai estar em alta, né, assim que a NRF promete, é a questão da liderança. Em 2023, né, se falou muito dessa questão da liderança ambidestra, né, a excelência operacional caminhando com a inovação, não é uma coisa ou outra, né, uma coisa e outra. Exatamente. Aprendi com o Tonini, então quero que conte um pouco, né, o que esperar e o que vem por aí de tendências em relação ao comportamento das lideranças no varejo. Eu acho que a principal delas, e aqui eu estou trazendo para mim, é velhos líderes, novos comportamentos, né? Não tem problema nenhum, não tem como eu tirar de mim tantos anos já vivendo o varejo. Faz parte, contanto que eu atualize aqui o mindset, porque na minha época era isso ou aquilo. O ambidestro é isso e aquilo. Então, da mesma forma que você tem que pensar em inovação e tecnologia, você tem que pensar em execução. Não dá para ser uma coisa ou outra, vai ter que ser as duas coisas, né? E por isso também que eu vejo, que eu quero ver esses casos lá agora na prática, do quanto que caiu a ficha de um líder para exercer essa ambidestralidade, dele ter que estar próximo. Isso já veio em 2023, os líderes saíram da casinha. Quando você via lá o CEO da Lowe's, Martin Ellis, eu acho, falando que o primeiro dia dele como CEO foi dentro de loja. E ele falou, isso faz com que a gente dê uma mensagem poderosa para o time. E não só para o time, porque é lá que ele vai ver como se comportam os colaboradores e o que eu posso fazer para cada vez mais engajá-los, mas também entender o comportamento do consumidor. Então, essa ficha eu acho que caiu, mas eu tô doido para entender ou ver mais exemplos do como isso levou a maior engajamento, a melhores ações por ter entendido melhor o consumidor, que compra hoje como ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer. Esses caras saíram da casinha, né? Eles estão indo para lá, e aí eu tô doido para ver esses exemplos, né? Porque nada melhor do que essa proximidade para você entender de fato sob duas perspectivas, do seu colaborador e do seu consumidor, né? Como é que ele se comporta. E falando desse colaborador, né, assim, com tantas mudanças que vem por aí, né? Essas lojas com dados integrados, novas tecnologias em loja, como é que fica a questão da equipe de vendas, né? Assim, qual é a tendência no desenvolvimento dessas equipes de loja para acolher todas essas tecnologias e o novo papel do vendedor, poderia se dizer assim? Eu acho que assim, talvez não seja tanto comportamental, mas essas pessoas dessa nova geração, elas vão ter que ter, e os líderes também, uma capacidade analítica maior. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem que saber mexer mais com números, com dados, com informações, né? Porque as decisões antigamente sinceramente, eram muito no grito, né? Mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Mas hoje em dia, o comportamento dos funcionários é bem diferente, né? É muito mais contestador, é muito mais diverso, a diversidade está instalada. Então, quando você tem equipes diversas como essas que eu estou tentando descrever aqui, você tem mais criatividade, tem mais capacidade de criar coisas novas, mas também, de outro lado, tem um monte de informação e de dados surgindo dos sistemas, das coisas que as empresas geram hoje, até por conta da omnicanalidade. Então essa equipe, eu acho que ela tem que ter esse lado humano, a liderança também, mas as pessoas têm que aprender a fazer mais conta, têm que aprender a analisar mais números, sabe? Tem que ter um pouquinho de um método científico ali por trás, para saber se aquelas coisas valem a pena ou não serem feitas. Acho que isso é uma coisa importante. Desenvolver uma visão analítica e sistêmica, né? Para poder e também interpretar. humana. Eu acho que essa é uma coisa louca, né? Tem que ser humano e ao mesmo tempo tem que ter um pé nas exatas e um pé nas humanas. Mas tem tudo a ver isso, e se tem algo que quem está fazendo bem está saindo na frente, é transformar esses dados no que está por trás dos dados, em comportamento. Então eu concordo com você que a gente tem muito dado para analisar, não necessariamente é a mesma pessoa, mas alguém tem que estar olhando isso e munindo esse líder para que ele, da mesma forma, possa
fazer cascatear isso até o vendedor dessas informações. Tipo, o comportamento do consumidor é esse, porque os dados estão dizendo isso, né? E deixando esse cara cada vez mais na boca do gol. Numa das NRFs, a gente viu um caso assim, de que lá o quartel-general, analisando isso tudo, dava para o ponto de venda essas informações, tipo, olha, entre em contato com esse fulano, que ele entrou 5 vezes no site para olhar o mesmo tênis. Ou seja, quer mais sinal de compra do que isso? Aí o vendedor entra nessa história pelos dados, mas humanizado o contato. Sim. Aqui é que entra a tal da humanização. Você não pode ser agora um robô e entregar, inclusive. Você entrou 5 vezes lá, por isso eu tô te ligando, você tá interessado de alguma forma mais tem que ser mais suave, fazer né? esse contato. Por isso que também tem que ter esse olhar dessa capacitação, dessa coisa do comportamento junto com os dados aqui, né? Gente, é muita coisa, né? Muita coisa que vem por aí, muita novidade. E que bom que a gente tem visto, né? Que coisas que antes pareciam, né? Black Mirror, futurista, muito fora da realidade. Caramba, a gente já tá, e aqui no Brasil, com empresas varejistas muito avançadas também, inovando, evoluindo, trazendo muita coisa nova. Então a gente falou, né, de entender o cliente, de conectar com dados, de transformar esses dados em coisas úteis para tomada de decisão, né, para o negócio. E aí fazendo um gancho todos os anos, né, já vem uma parceria aqui já de alguns anos, Praxis Business e FGV Sev juntos, né, formam aí uma delegação brasileira, levando uma equipe de varejistas do Brasil para Nova York para acompanhar essa feira, né, que tá o mundo todo de olho no que acontece na NRF, saber o que é a tendência para o ano, o que vem de novidade. E eu gostaria que vocês falassem, vou começar aqui com o Maurício, explicando para quem nos assiste, né, para quem nos ouve aqui, quem está nos acompanhando, como que funciona esse grupo, como é que está a programação, o que esperar em Nova York, porque tem visitas técnicas, tem muita coisa. Conta um pouquinho pra gente. O perfil do público, né, que vai conosco, nós vamos levar cerca de 100 pessoas, são C-level de organizações varejistas de maneira geral. Essas são as pessoas que vão, né? 70% dessas pessoas pertencem à alta administração desses varejistas. Agora, como é que funciona o nosso programa? A gente tem uma reunião preparatória aqui no Brasil, em dezembro, por volta do dia 15, a gente prepara as pessoas, como o próprio nome diz, né? O que você tem que levar, o que você pode esperar desse encontro, o que você põe na mala, né? Isso a gente prepara as pessoas. O nosso pacote de verdade começa lá no sábado, dia 13 de janeiro de 2024, com uma reunião de abertura. Essa reunião de abertura vai permitir que todas essas 100 pessoas se conheçam, que a gente faça uma reunião mostrando aí quais as principais tendências. Ou seja, uma super oportunidade de networking. Esse é o ponto. Esse é um ponto legal. A gente, inclusive, prepara dinâmicas para que todos se conheçam. Uma das coisas que a gente tem nesse momento é a entrega dos crachás. Né? Isso. E uma grande desculpa é conhecer o colega com o crachá do lado. Então, esse encontro acontece no sábado. Nós temos nesse próprio sábado uma festa da NRF, que é um coquetel, que demora 1h30, 2 horas. Vale a pena visitar. E a programação da NRF mesmo, da feira, né, da National Retail Federation, acontece domingo, segunda e terça. Então, a gente tem palestras o dia inteiro, visitas à feira o dia inteiro, são 3 dias intensos. No final desses 3 dias, a gente tem o nosso wrap-up para tentar aterrissar, ver o que serve para o Brasil, né? Até porque ouvir as outras pessoas. Muita gente viu palestras que a gente não consegue assistir, por mais que a gente se divida lá, é muita coisa. Esse ano são 170 palestras que vão acontecer, 170 sessões. Não tem jeito da gente assistir tudo. Então, esse é o momento para quem não assistiu ouvir um pouco do que o outro falou. São 3 dias desses. Na terça-feira nós temos um jantar de confraternização no prédio da MetLife. E aí depois, na quarta e na quinta, temos visitas técnicas, divididas em 2 grupos. Temos uma forte presença de supermercadistas no nosso grupo, tem normalmente uns 30%, 40% do grupo é de supermercadistas, então a gente faz uma visita para essas pessoas. Então as pessoas vão sair 2 dias visitando supermercados. Separado. E aí depois, esse daí liderados pelo Antônio Sá e pelo Legário.
E depois tem um outro grupo liderado por mim, pelo professor Henrique, que vai visitar lojas de varejo geral. Então essa turma fica em Nova York e passamos quarta e quinta fazendo essas visitas técnicas. A ideia é acabar na quinta-feira e as pessoas voltam na sexta, no sábado, o dia que elas quiserem voltar. Depois temos, para finalizar, no dia 7 de fevereiro, o que a gente chama de pós-NRF. É um evento que a gente vai consolidar tudo o que todos os consultores e professores que foram aprenderam para apresentar para as pessoas. Esse é o nosso pacote geral, né? E como todo mundo vai perguntar o preço, o preço desse pacote todo é $2.270. $975 são pagos diretamente para a NRF, a inscrição. Esses 975 é para quem é varejista, tá? Se você não for varejista, o preço é bem mais alto, tenho até medo de falar. Mas como a gente só leva varejista, então todo mundo paga 975, né? E a parte da GV que se paga diretamente 1.295 dividido em 5 vezes, tá? Então basicamente é assim que funciona o nosso pacote. Tudo isso incluso, né? Toda essa curadoria de conteúdos com especialistas, as visitas técnicas, né? Com especialistas da FGV, com os especialistas da Praxis Business. As 3 reuniões preparatórias, a reunião preparatória aqui, a reunião de abertura lá, o jantar de encerramento lá, as visitas técnicas também, como você falou. Tudo isso incluso. Tá, isso incluso. E umas surpresinhas, tem algumas visitas que a gente vai ser recebido pela pessoa que cuida da operação lá nos Estados Unidos, que é muito legal, para a gente poder perguntar quais as dificuldades, os acertos de uma operação de uma marca brasileira lá nos Estados Unidos. Aí é bem legal isso, né? Porque é varejo na veia ali. Essa é uma novidade que a Praxis trouxe esse ano, facilitando essas visitas a varejistas de marcas brasileiras, que a gente vai deixar os nomes para falar depois, né? Como é que é operar nos Estados Unidos? Né? Uma marca brasileira operando nos Estados Unidos, isso vai ser bem legal. Bom, e uma coisa legal também é que como a FGV tem o seu pós-NRF já programado, a gente até participa ali de alguma maneira, a Praxis também faz o seu pós-NRF, convidando também, obviamente, o pessoal da FGV, até porque a gente amplia, a gente fala muito com franchising brasileiro, né, com os franqueadores, e aí é legal para fazer esses depara para uma rede franqueadora, né? Que disso tudo, para quem opera em rede, no formato daqui, pode fazer sentido. Então, aguardem que a gente save the date, que ainda não tem o date, mas fiquem ligados aí no nosso pós também. Muito bem, gente. Nós chegamos aqui, então, ao final desse nosso bate-papo. Eu quero agradecer a presença aqui de vocês, essas reflexões, esses insights, provocações, né, e esse conhecimento compartilhado. Muito obrigada, Tonini. Muito obrigada, Maurício. Prazer estar com vocês, sempre. Muito bom. E venha com a gente, né? Claro, opa. Vamos junto. Vai ser muito legal. E boas vendas, bons negócios. Eu te espero lá.